Retomando aqui a nossa tabela verdade, né? Então, no caso, eu tenho as minhas 4 interpretações possíveis para a combinação desses átomos P e Q. Vamos preencher, então, cada uma dessas colunas, né? Das células aqui que temos para as colunas. Então, por exemplo, essa coluna é a coluna de negação do P. Toda vez que o P é verdadeiro, a sua negação dá falso. Toda vez que o P é falso, a sua negação dá verdadeiro, né? No caso do Q, algo similar, né? Toda vez que o Q é verdadeiro, a sua negação vai dar falso. E toda vez que ele é falso, a sua negação vai dar verdadeiro. A conjunção, quando é que essa conjunção vai ser falsa? O único caso em que ela é falso, não. O único caso em que ela é falso, não, né? Tem vários casos em que ela é falsa. O único caso em que ela é verdadeira, às vezes eu brinco assim só para ver se vocês estão atentos, né? O único caso em que ela vai ser verdadeira é nesse primeiro aqui, ó. Quando as suas subfórmulas são verdadeiras, né? Em todos os demais casos, ela vai ser falsa. A adjunção já é o contrário. O único caso em que ela é falsa, só vai ter um único caso em que ela é falsa, é quando as suas subfórmulas forem falsas. Nos outros casos, ela é verdadeira. A implicação, ela vai ser falsa em apenas um caso, quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, que é essa segunda linha aqui. Se vocês montarem a tabela verdade sempre dessa maneira, você vai ter assim, essa segunda linha sendo, né, no caso desses dois átomos aqui, né, a gente vai ter a segunda linha sendo a que dá falsa para a implicação. Tá? Mas se vocês mudarem a maneira de montar a tabela verdade, isso não vai ser mais verdadeiro. Tomem cuidado. Então, também não é uma boa estratégia de decorar que a segunda linha é sempre falsa, tá? E nos demais casos, ela vai ser verdadeira. E a bimplicação, ela vai ser verdadeira quando os valores de verdade de suas subfórmulas forem iguais. Então, aqui no nosso caso, é a primeira e a última linha, tá? Interpretações aqui. As do meio serão falsas. Certo? Espero que vocês tenham conseguido fazer a tabela verdade. A tabela verdade vai acompanhá-los durante todo esse curso. Então, isso vai ficar assim automatizado na cabeça de vocês, de tantos exemplos, exercícios que eu espero que vocês realmente façam, tá? No mais pra frente, vocês vão perceber que vocês já não precisam tanto da tabela verdade. Vocês já interpretam o significado, a semântica, sem a necessidade da tabela verdade, mas isso é um pouquinho mais pra frente, tá? Quantas linhas a gente tem na tabela verdade com N átomos? Né? Nós vimos que com 2 átomos eu tenho 4 linhas. Com 3 átomos, quantas linhas será que eu teria? 8, não é? Então a fórmula é essa daqui, ó. Então eu tenho com N átomos, eu vou ter 2 elevado a N linhas na minha tabela verdade. Então não se preocupem, porque eu não vou ficar dando exercício com muitos átomos, né? Imagina um exercício com 6 átomos, não dá. Isso fica inviável pra gente calcular a tabela verdade. Só se for mais pra frente, quando vocês já não precisarem mais da tabela verdade para fazer o cálculo semântico, tá? Então, para fechar a aula de hoje, eu tô deixando aqui esse exercício para vocês. Eu dou para vocês uma interpretação, tá vendo? Eu tô dando uma linha da tabela verdade, já tô dizendo que o meu P é verdadeiro, que o Q é falso e que o R é verdadeiro. Então, vocês não precisam construir a tabela verdade com 8 linhas, tá? Vocês só precisam calcular o valor verdade das fórmulas das letras da letra A até a letra F, com base nessa interpretação que eu estou dando. Tá? Não é para fazer a tabela verdade completa. Se quiserem para treinar, fiquem à vontade, mas não é necessário. Então, nós temos aqui o meu P é verdadeiro, o Q é falso e o R é verdadeiro. Eu quero, então, que vocês definam o valor verdade de cada uma dessas fórmulas que eu tenho aqui, da letra A até a letra F. Então, vejam, se o P é verdadeiro, e essa minha fórmula diz que é P, implica em não Q, então eu tenho um verdadeiro, implicando, olha, o Q é falso. Se o Q é falso, isso tudo aqui, ó, é verdadeiro. Então, eu tenho verdadeiro implicando em verdadeiro. Portanto, o valor verdade desta fórmula será verdadeiro. É isso que eu quero que vocês façam para todas essas daqui, tá? Então, calculem o valor verdade de cada uma delas. E depois que vocês fizerem isso, eu quero que vocês pensem, e se o valor verdade do P não fosse mais verdadeiro, fosse falso? Né? Eu quero que vocês tentem dar outra
outras interpretações possíveis para alterar o valor verdade da fórmula que vocês calcularam. Então, por exemplo, essa fórmula deu verdadeira. Qual é outra interpretação? O que eu teria que mudar para que ela deixasse de ser verdadeira? Não é? Aqui eu tenho, ela foi verdadeira porque eu tinha um verdadeiro implicando em um verdadeiro. Ah, então o jeito de eu fazer com que ela deixe de ser verdadeira e passe a ser falsa é eu manter esse verdadeiro aqui, só que alterar isso daqui para que aqui tudo seja falso. Para isso daqui tudo ser falso, significa que a interpretação do que precisa ser verdade. Então é isso que eu quero que vocês façam aqui nessa segunda parte do exercício. Dê interpretações que alterem o valor verdade da fórmula. Veja, eu não quero que vocês mudem a fórmula. Ah, professora, é só tirar esse não daqui. Não, aí você está mudando a fórmula. Eu não quero que mude a fórmula. Eu quero que mude a interpretação dos átomos. Então aqui no caso, eu transformo essa fórmula, que hoje é verdadeira, transformo essa fórmula para ela ser falsa, se eu mudar a interpretação do que, dizendo que ele não é mais falso, agora ele é verdadeiro. É isso que eu quero que vocês façam. Às vezes vai ser necessário mudar a interpretação de apenas um dos átomos, às vezes 2, tá bom? Às vezes os 3, não sei, tá? Vejam aí. E para isso, não tem uma resposta minha, porque vocês podem fazer de várias maneiras, né? Nesse nosso caso era uma só, mas as outras aqui podem ter outras alternativas. Então façam e qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Até a próxima aula.